Então, meus amores, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é autoestima e como que a nossa autoestima é formada. Eu falei lá no grupo durante a semana que eu ia falar sobre isso hoje, né? E também esse tema ele está relacionado a muitas questões da nossa infância, a muitas dores da nossa infância, né? É um tema que as coisas elas estão entrelaçadas, porque a nossa autoestima é formada na infância, tá? Então, nessa aula de hoje, eu quero te convidar a fazer um trabalho profundo, assim, ó, de autoobservação, de autoanálise, um trabalho profundo de sentir. Porque mais do que perceber o que você pensa sobre si mesma, mais do que perceber o que você acha a seu respeito, eu quero que você perceba o que você sente a seu respeito, que é o que a gente vai falar ao longo da aula, tá bom? Então, o que é autoestima? Eu vou falar a definição, eu sei que muita gente já sabe o que é, mas, gente, esses dias eu abri uma enquete no meu Instagram e coloquei lá a pergunta, você sabe o que é autoestima? E uma grande porcentagem de pessoas respondeu que não. Então, por isso eu vou fazer essa definição, né? Para que quem não saiba o que é, ou sabe mais ou menos, mas não tem muita clareza, tenha clareza do que nós estamos falando aqui e da importância disso. Porque qualquer pessoa que queira ter felicidade, bons resultados na vida, equilíbrio emocional, sucesso em todas as áreas da vida, que é o que a gente merece viver, tem que trabalhar a própria autoestima. Tem que trabalhar. Não tem como você ter uma vida equilibrada se a sua autoestima não for fortalecida, e vocês vão entender por quê. Porque a autoestima afeta todas as áreas da nossa vida, tá? Então, o que é autoestima? Auto é tudo aquilo que se refere a mim. Então, auto, eu, próprio. Estima é a estima que eu tenho por mim. Então, autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo. Autoimagem é a imagem de si mesmo. Autoavaliação é a avaliação que eu faço de mim mesmo. Então, sempre que a gente usa a palavra auto, está relacionado a mim mesmo. Então, a si próprio. Essa palavra quer dizer isso. Então, autoestima é a estima que eu tenho por mim. Ou não tenho, né? Dependendo de como tiver a sua autoestima. Então, a nossa autoestima, ela está totalmente relacionada à nossa relação com a gente mesmo. A autoestima está relacionada a isso. E como que a nossa autoestima é formada? Por que eu falei que em muitos aspectos a nossa autoestima está relacionada a vivências, a traumas, a dores da nossa infância? E vivências positivas também, né? Se você tem uma autoestima fortalecida, isso também está relacionado à sua infância. A nossa autoestima é formada lá na infância, a partir da relação que nós temos com os nossos pais ou com os nossos cuidadores mais próximos. Tem pessoas que não foram criadas pelos pais, né? Mas não só os pais, mas as pessoas com quem a gente convive mais na infância e a forma como a gente é tratado por essas pessoas também tem impacto na nossa autoestima. Então, irmãos, irmãs, professores, pessoas que você convivia mais, dependendo, avós, né? Dependendo da forma que essas pessoas te tratavam. Então, eu conheço pessoas que foram, por exemplo, negligenciadas pelos pais, e negligenciadas, né, pelos pais e também foram maltratadas pelos irmãos ou foram abusadas pelos irmãos, fosse sexualmente ou emocionalmente falando, né? Eu conheço casos nesse nível, dentro da própria família. Então, por isso que quando a gente fala de autoestima, a gente não está falando só da relação com os pais, mas sim todo o contexto que você viveu na infância em relação às pessoas que estavam mais próximas de você e o tratamento que você recebeu dessas pessoas. Então, a forma que você foi tratado na sua infância, fez com que você criasse crenças sobre a forma que você deve ser tratada. Fez com que você formasse as suas crenças de merecimento. Fez com que você entendesse que dá para aceitar certos comportamentos. Então, de acordo com o que você viveu, experienciou, a forma que você foi tratada, faz com que você até hoje repita certos padrões na sua vida, se coloque em certas relações que têm padrões parecidos. Então a nossa autoestima, ela influencia não só na nossa relação com a gente mesmo, mas nas nossas relações com todas as pessoas. Porque as posturas que a gente tem, os comportamentos que a gente tem dentro de todas as nossas relações estão relacionados à nossa autoestima. Então se a gente se coloca em relações abusivas, não só de casal, mas amizades, relações familiares que são abusivas também, a gente aceita esse abuso. Então, tudo aquilo que a gente faz dentro dessas relações, se a gente consegue colocar limites ou não saudáveis, tudo isso está relacionado à nossa autoestima, entende?
porque foi a forma que a gente aprendeu a se relacionar desde lá da infância, aceitando certos comportamentos, sendo calada muitas vezes, sendo negligenciada em outros momentos, sendo agredida em tantos outros. Então tudo isso vai fazendo com que a gente sinta certas sensações e emoções que ficam gravadas no nosso sistema inconsciente, no nosso sistema emocional. Lembra que eu já expliquei aqui, quando eu falei sobre crenças, que lá na nossa infância, nossa mente inconsciente está totalmente aberta, não tem um filtro. Então tudo que a gente vive, tudo que a gente experiencia, fica programado lá. Tudo que a gente sente. Então lembra, ou por repetição, ou por um forte impacto emocional. Então tudo que você ouviu, sentiu, experienciou repetidamente, ou teve um forte impacto emocional, vira uma crença. E lembra, crença é tudo aquilo que você sente como verdade. E você tem crenças a seu respeito também. Então, se você tem, por exemplo, uma sensação de não ser suficiente, sensação de incapacidade, uma série de sintomas que eu vou falar um pouco mais à frente. Se você sente tudo isso, isso também são crenças que você formou a seu respeito. O seu merecimento tem um sistema de crenças também, do que você acredita que merece, e logo você vai aceitar o que estiver alinhado com essas crenças na sua vida. E é por isso que a autoestima afeta tudo, né? A sua autoestima, ela vai direcionar os seus comportamentos em todas as áreas da sua vida. Absolutamente todos. A autoestima afeta tudo, gente. Vai afetar os seus resultados financeiros, vai afetar se você consegue ou não cuidar da sua saúde. Como eu falei, vai afetar as suas relações, vai afetar todos os seus resultados. Por quê? A sua construção de autoestima, ela direciona os seus comportamentos. Então, como eu falei, eu vou passar aqui uma lista de alguns comportamentos aqui dentro do curso para que vocês consigam ir identificando alguns padrões a serem trabalhados, tá? Porque dessa forma, quando a gente consegue identificar quais são os padrões, quais são os pontos de autodesvalorização, de baixa autoestima, fica mais fácil a gente ir trabalhando um por um. Então, conforme a gente vai reconhecendo cada um e trabalhando, a gente vai curando a nossa autoestima passo a passo. E sim, a gente pode curar a nossa autoestima. Não é porque ela foi formada lá na infância que você está fadada a viver assim o resto da vida, né? Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram. Sempre tem alguém me mandando um direct perguntando isso quando eu falo de autoestima. E quando eu falo que ela é formada na infância, a pessoa me fala assim, nossa, a minha infância foi péssima, eu tenho vários traumas e não sei o que, então tô lascada. E eu falo, não, fica tranquila que é possível recuperar, é possível fortalecer sua autoestima. E como eu sempre digo, a nossa maior dor, um dia lá na frente, ela pode ser a nossa maior força. Basta a gente trilhar um caminho de cura. Então sim, se você teve uma infância onde você sentiu que você foi negligenciada, onde você sentiu que você foi agredida, sofreu violência, sofreu abuso, não sei o que você passou na sua infância, mas é possível sim ressignificar tudo isso, é possível sim curar tudo isso. E não quer dizer que isso vai deixar de existir na sua história. Então, dentro de um processo terapêutico, de um processo de cura, quer dizer que a ferida vai parar de guiar a sua vida, você vai parar de ser dominado por essa dor, mas aquela história ainda está lá, né? A gente não pode apagar o que já aconteceu, só que você pode dar um novo significado para ela. Como eu falo sempre, o que já foi, foi, mas a gente sempre pode fazer diferente daqui para frente. Então não quer dizer que a ferida deixe de existir, é como se ficasse uma cicatriz, né? Você olha, mas não sangra mais, só tá uma marca lá. Você sabe que você viveu aquilo, mas aquilo para de guiar a sua vida, né? Dentro daquela dor. Então, meus amores, toda a nossa relação com os nossos cuidadores principais na infância tem impacto durante toda a nossa vida. Eu quero que vocês estejam atentos a uma coisa muito importante. A gente não pode ter a inocência de achar que as nossas vivências da infância não têm impacto na nossa vida adulta. Por que eu tô falando que a gente não pode ter essa inocência? Às vezes tem memórias que a gente tem e a gente olha e fala assim, nossa, mas hoje eu entendi que meus pais fizeram tal coisa por causa disso, disso, disso. Hoje eu entendo que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ah, hoje eu entendo que tal coisa aconteceu por causa disso. Olha tudo que eu falei, você entende. Entender é racional, porque você amadureceu, você hoje é adulto e você tem uma cognição racional que te permite entender racionalmente aquela situação. Mas e o que você sente? Percebe? É outra coisa. O sentir
é diferente. Então pode ser que você entenda assim: ah, eu entendo que os meus pais deram o que eles tinham para dar. Eu entendo. Mas e o que você sente? Entende? É sempre no sentir que você deve estar de olho para poder trabalhar os seus processos de cura. Por quê? Às vezes você fala assim: ah, eu entendo que a minha mãe, sei lá, me deixava sozinha porque ela precisava trabalhar. Eu entendo. Mas o que você sentiu? Ah, eu me senti abandonada, eu me senti sozinha. Ah, é disso que nós estamos falando. Ah, eu entendo que a minha mãe, sei lá, tinha um desequilíbrio que não tem nada a ver comigo, é a sombra dela. E o que você sentiu? Ah, eu senti muita raiva dela. Ah, agora nós estamos falando de cura, entendeu? Por quê? Só quando a gente consegue identificar a emoção que surgiu, que ficou impregnada no seu sistema emocional, é que a gente consegue trabalhar. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Então, comecem a observar o que é que vocês sentem em relação a muitas experiências da infância. Tem muita gente que tem dificuldade de lembrar de coisas da infância e isso é uma característica de uma infância traumática. Porque o seu subconsciente, na tentativa de te proteger, ele é como se ele pegasse essas memórias e colocasse dentro de uma caixinha e escondesse. Só que ainda tá lá na caixinha. A gente tem como acessar. Não é porque não tá aparecendo toda hora na sua memória que não tá lá, que é impossível de acessar. É como se tivesse guardadinha. Então, quando a gente começa a trabalhar com algumas técnicas, com alguns processos de cura e fazer terapia, o seu inconsciente, que é mega inteligente, começa a trazer à tona o que precisa ser curado. E aí, às vezes, algumas memórias começam a surgir. Quando eu, por exemplo, estou trabalhando com EFT, que eu estou atendendo alguém, é muito comum que a pessoa comece a ter memórias que ela não lembrava. E aquilo começa a surgir durante a limpeza. Por quê? O inconsciente está trazendo à tona, a gente está limpando aquela emoção. E aquela memória está impregnada de emoção. Entende? Então, conforme você vai limpando essas emoções negativas, o seu pensamento ele começa a fluir de outra forma. Porque, apesar de você ter a lembrança, ela já não vem mais com aquela carga de dor. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Então, a gente vai trabalhar com EFT aqui dentro do curso a partir da próxima aula. Aqui, nessa aula de hoje, eu quero que você tenha uma total consciência dessa dimensão do impacto, da profundidade que a sua autoestima tem na sua vida. Eu quero que você tenha a dimensão desse conceito mais amplo. A partir das próximas aulas, eu vou começar a trabalhar pontos específicos com você. Então hoje a gente vai pegar esse tema de modo geral, amplo, para você entender como é que a sua autoestima funciona. E a partir das próximas aulas, a gente vai trabalhar assim, como que a sua autoestima influencia no seu trabalho, na sua vida profissional. Como que a sua autoestima influencia nas suas relações. Como que a sua autoestima influencia no seu relacionamento afetivo. Então a gente vai começar a trabalhar e a gente vai entrar em campos de dependência emocional, relacionamento abusivo. Por isso que a gente vai entrar em todos esses assuntos, que eu sempre falei aqui no curso que a gente ia adentrar. Porque a autoestima sustenta tudo isso, seja ela boa ou ruim, né? Então, não adianta você querer resolver os problemas na sua vida externamente. Tem muitos movimentos na sua vida que você não consegue fazer hoje, que você procrastina, que você deixa pra depois, por sentimento de incapacidade, por uma sensação de medo de ser julgado. Tudo isso está relacionado à autoestima. Às vezes você tem dependência emocional, já sabe que está dentro de um relacionamento abusivo e não consegue sair. Por quê? A sua autoestima não permite que você saia. Então, se você não resolver no foco, não adianta você querer resolver os seus problemas externamente. Lembra que eu sempre falo aqui no curso? A história é aqui dentro. Entende? E, com certeza, hoje, você projeta nas suas relações dores que você carrega, né, desde a sua infância. Quantas vezes, talvez dentro do seu casamento, ou no seu trabalho, ou com alguma amizade, você sentiu como se aquela... Lembra que eu já expliquei aqui que ninguém tem o poder de fazer a gente sentir nada, né? É a gente que tem o poder do nosso sistema emocional. Esse poder é nosso. Mesmo quando alguém faz alguma coisa grave, a gente dá uma carga informacional para aquilo e aquilo magoa a gente. Então, é óbvio, mesmo eu tendo essa consciência toda aqui do que eu tô falando pra vocês, tem situações na minha vida que eu me magoo. Tem situações na minha vida que eu me entristeço. Lembra que eu falei? Essas emoções fazem parte da vida, mas hoje, com essa consciência que eu tenho a clareza de que
É a informação que eu tô dando para essa situação que tá me entristecendo na verdade. Pode ser que o que a pessoa tá fazendo não é legal, não é bacana, tudo bem. Mas como que eu tô olhando para essa situação? E tudo bem, nem sempre a gente vai conseguir ressignificar. Tem situações que a gente vai vivenciar e que vão machucar a gente, talvez um pouco mais à frente a gente consiga ressignificar. Tem coisas na vida da gente que naquele momento específico a gente não consegue lidar da melhor forma, da forma mais equilibrada. E tá tudo bem, gente. Porque a gente tá aprendendo. Às vezes a gente entra nesse processo aqui de autoconhecimento, vocês começam a me ouvir falar, e eu tô sempre puxando a história pra responsabilidade, e chega uma hora que você fala, meu Deus, não aguento mais. Eu não vou dar conta. Tudo bem. Respira fundo. Por quê? Tem situações na vida da gente que é distância e silêncio. Que a gente precisa. Tem situações, tem relações, tem momentos que a gente às vezes precisa dar uma distanciada, uma respirada, deixar baixar um pouco aquele monte de emoção, baixar um pouco aquele fluxo energético para ver como é que você vai conseguir administrar de outra forma. Porque às vezes não depende só de você também, depende da outra pessoa também. Entendem o que eu tô falando? Então, quando eu puxo essa história para responsabilidade, é porque é como a coisa funciona. Por pior que seja o que o outro está fazendo, é sempre a minha carga emocional das informações que eu estou dando para os fatos na minha vida, do significado que eu estou dando para as coisas. Mesmo quando uma pessoa faz uma coisa que não é bacana, eu olho para aquilo e eu começo um diálogo mental sobre aquilo, que gera em mim um monte de emoções. Então você percebe que o que me gera as emoções não é o fato em si, mas sim o que eu tô pensando sobre aquilo e sentindo sobre aquilo. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? É complexo de entender. Mas se vocês começarem a ficar mais atentos em relação a isso daqui pra frente, sempre que vocês se pegarem tristes, magoados, chateados, irritados com uma situação e você olhar e falar assim, o que eu tô pensando sobre isso? Você vai perceber que são esses pensamentos que estão te causando essas emoções. E não o que a pessoa está fazendo em si. Tanto que, se você mudar a sua percepção sobre aquela situação, muda o que você sente. Mas é como eu falei, nem sempre, dependendo do que a gente está vivendo e da dor que a gente está sentindo, a gente consegue ressignificar naquele momento. Então, por isso que às vezes a gente precisa se distanciar, a gente precisa silenciar um pouco aquilo dentro da gente, para num momento em que a gente estiver conseguindo, a gente poder administrar aquilo da melhor forma. E tudo bem. Às vezes tem dores dentro de mim que eu olho, ou situações da minha vida que eu falo assim, cara, eu não posso mexer nisso agora. Eu reconheço que isso tá aqui, que eu preciso curar isso, mas nesse momento eu ainda não tenho nível de consciência, ferramenta, fortalecimento ainda necessário, suficiente para poder trabalhar isso. Então, eu vou me fortalecer um pouco mais, eu vou expandir um pouco mais a minha consciência, eu vou silenciar um pouco, deixar essas emoções baixarem, aí eu mexo nisso. Entendem? Mas voltando para a história da autoestima, que eu tava falando que a gente tem o poder do nosso sistema emocional, né? Então comece a observar que muitas das dores que você já carrega, você projeta as suas relações. Então quantas vezes o seu marido, a sua esposa fez você sentir uma coisa que na verdade você já sentiu aquilo lá na sua infância. E lembra o que eu já expliquei aqui sobre campo energético? O outro sempre vem para validar dores que você já tem. E é por isso que as nossas relações, elas são, na verdade, um eterno exercício de fazer com que a gente olhe para dentro. As nossas relações são espelhamentos. Então, no momento, o outro, seja seu filho, seu marido, seu tio, seu cunhado, seja quem for, aquela pessoa está sempre tocando em alguma ferida sua. Porque é um presente do universo mostrando para você onde precisa ser curado. Qual a dor que você tem. Então, às vezes alguém vem e faz com que você se sinta abandonado. Mas será que aquele sentimento de abandono já não estava dentro de você? Será que em algum momento da sua infância você já não sentiu aquilo? E aquilo agora está se repetindo? Quantas vezes na sua vida você não teve a sensação de olhar e dizer assim, cara, parece que eu tô no ano tal. Tipo, parece que você tá vivendo de novo um ano da sua vida que você já viveu todas aquelas sensações, aquelas experiências. Quem já teve essa sensação? Escreve aqui pra mim no chat. Quem já sentiu exatamente isso que eu tô falando agora? De parece que muda os cenários, muda as situações, muda as pessoas, aliás, muda os cenários, as situações, as pessoas, mas a historinha, a sensação parece que é a mesma. Percebe? E o que tem de incomum, o que tem em comum com todas essas historinhas? O que tem em comum?
Você. Eu mesma, que estou aqui agora falando todas essas coisas pra vocês, tem muitas situações da minha vida atuais que eu estou olhando pra elas e falando assim, cara, de novo isso? De novo isso aqui? Não, peraí. Deixa eu olhar pra isso aqui, porque de novo, eu criando isso na minha realidade? É doloroso fazer esse exercício. Porque é mais fácil a gente olhar e achar que é o outro que tá criando. É sempre mais fácil, gente. É sempre muito mais fácil. Não tenho dúvida disso. Achar que a culpa tá no outro, que o problema tá no outro. As pessoas também têm as sombras delas, as dificuldades delas. Não tô dizendo que é tranquilo as pessoas virem fazer mal pra você, não é isso. Quando a gente fala de responsabilidade, é um tema muito delicado, porque às vezes pode soar assim, quando eu falo assim, você é responsável pelo seu sistema emocional. Aí parece assim, ah, então o outro pode fazer com você o que ele quiser e que a responsabilidade é sua. Não é assim que funciona. Não é disso que eu tô falando. E a mesma coisa tem gente que acha assim, ah, eu posso fazer o que eu quiser pra fulano que a responsabilidade é dela, do que ela vai sentir. Opa, não é assim também, né? Então a gente tem responsabilidade pelo que a gente faz e o outro também tem responsabilidade pelo que ele faz. E entender isso é importante. Senão a gente sai causando dor pros outros aí aleatoriamente. Ah, agora é fulano que cuide disso, que lide com isso dentro dele. E não. Além de todas essas leis energéticas que eu já falei aqui dentro do curso, existe uma lei aí incrível, chamada lei do retorno. Então, da mesma forma que você é responsável pelas suas ações e vai ter um retorno sobre aquilo, as pessoas que estão te fazendo determinadas coisas, seja pra você ou seja pra elas mesmas, também vão ter um retorno sobre aquilo. E é inclusive por isso que você não precisa esquentar sua mufa, querendo se vingar de ninguém, ficando indignado, que não sei o quê. Não, calma. Você cria a sua realidade, o fulano cria a dele também. Então o que ele está emanando, o que ele está fazendo, vai retornar para ele em algum momento. Simples assim. E por que eu tô falando isso, gente? Para vocês começarem a perceber padrões que estão se repetindo na vida de vocês. Entendem? Desde lá da infância. Então, eu lembro que eu tinha uma sensação, antes de eu começar todo o meu processo de autoconhecimento, eu sentia uma energia, uma sensação assim, ó, que quando ela vinha, eu me sentia pequena, ela parece que ela me derrubava. E eu nunca conseguia dar um nome para essa sensação ou para essa energia, não conseguia dar um nome. Conforme eu fui trabalhando a minha autoestima, chegou num ponto que eu falei, ah, peguei. O que é? Não consigo até hoje dar um nome específico para isso, mas era uma sensação que eu senti muitas vezes na minha infância e que eu cresci e continuei sentindo aquilo. E ela me causava essa sensação, assim, ó, de encolhimento, de ser pequena, de incapacidade, de ser menor, de inferioridade. E eu não conseguia entender de onde vinha aquilo. Parecia que aquilo caminhava em cima de mim, assim, ó. Até eu começar todo esse trabalho aqui. Entendem? Então percebam quantas das dores vocês estão projetando nas relações de vocês. Sabe aquela sensação assim, que alguém faz alguma coisa e você fala assim, ah não, disso eu já tô cansada. Isso eu já vivi minha vida inteira, isso minha mãe fazia, meu pai fazia. A hora que você vê o fulano fazendo, nossa, já sobe nas tampas. Porque aquilo é uma dor dentro de você. Entende? Às vezes alguém vem relatar alguma situação pra mim, que a pessoa explodiu, ou que tocou numa ferida e ela teve uma reação que ela não estava esperando ter, e eu falo assim, é uma luz isso ter acontecido. Porque essa situação te dá a oportunidade de olhar e perceber que ainda tem uma ferida muito aberta em relação a isso daí. Então a gente vai projetando nas nossas relações dores que a gente já carrega. E enquanto a gente achar que o problema está no outro, por isso que eu falo de responsabilidade, gente. Porque quando a gente trabalha a autorresponsabilidade, a história é olhar para dentro. Quando a gente trabalha a autorresponsabilidade, automaticamente esse movimento faz com que você olhe para você e diga assim, qual parte minha está criando esta merda que eu estou vivendo? E aí muda o jogo. Porque no momento que você tira a culpa do outro, você pode curar, porque você só tem poder sobre você. Lembra aquele desenho que eu fiz aqui no curso, da zona de controle, da zona de não controle? No momento em que você olha pra dentro, você começa um processo de cura. Porque você entende que você é o epicentro da sua vida, que é a partir de você que tudo está sendo emanado e tudo está sendo criado para retornar para você. Entender isso muda tudo.
Só que a gente entende isso muitas vezes de forma muito ampla. E entender isso nas pequenas situações do dia a dia, nas suas relações, aonde dói, é difícil, eu sei que é. Apesar de tudo que eu tô ensinando aqui, gente, eu também tô na minha caminhada de cura. Eu também tô nos meus processos. Eu também tenho as minhas situações para lidar. E sabe por que eu tô falando tanto aqui hoje de dores minhas? Porque às vezes você assiste uma aula minha e parece assim, nossa, a vida dela deve ser muito fácil. Por isso que ela fala de autorresponsabilidade, por isso que ela ensina essas coisas. Se ela passasse o que eu passo, quem me conhece mais a fundo, ou quem convive comigo mais de perto, conhece a minha história desde a infância, sabe que a minha história foi pegada, foi babado. E que pra eu estar sentada nessa cadeira aqui hoje, falando pra vocês tudo que eu tô falando, eu sou o exemplo vivo dessa história que eu falo de que a sua maior dor pode ser a sua maior força. E é por já ter experienciado tanta dor dentro de mim que hoje eu faço esse trabalho de poder levar consciência, de poder levar luz, cura para quem está precisando. Porque eu mesma ainda preciso de muita. E reconhecer isso, gente, muda tudo. Tem dias que eu olho para dentro de mim e eu falo assim, cara do céu, tá feio o negócio aqui. De verdade. Tem dias que eu olho pra dentro de mim e eu falo assim, meu Deus, mas já tô há anos nesse processo. E ainda tem tudo isso aqui, ó. Ó, tem tal dor que eu não mexi ainda. De repente vem um insight, vem uma memória que eu nem lembrava mais. E eu tô falando isso pra vocês, não é pra desanimar, não. Pelo contrário, é pra encorajar. Pra dizer que o processo é esse mesmo. Que você não é pior que ninguém. Porque eu tive uma fase da minha vida, até pela baixa autoestima, né? Que quando eu comecei meu processo de autoconhecimento, que às vezes eu chegava num lugar, eu olhava pras pessoas e eu falava assim, nossa, fulano já é muito curado, né? Fulano já tem um nível de consciência maravilhoso. Eu não, eu tô muito doente. E de repente eu fui convivendo com aquelas pessoas e fui vendo o quanto elas estavam doentes emocionalmente também. E aquilo me libertou. Porque eu falei assim, cara, eu tô buscando a minha melhor versão. E é isso que a gente deve buscar sempre. Mas perfeito a gente nunca vai ser. E entender isso ajuda a gente a trabalhar a nossa autoestima. Porque nesses momentos em que eu olho pra dentro de mim e eu falo assim, a coisa tá feia aqui ainda, isso faz com que eu me acolha e não com que eu fique brigando comigo mais. Porque durante muito tempo da minha vida, eu olhava para as minhas dores e eu ficava assim, nossa, eu não aprendo mesmo. Nossa, eu não tenho jeito. Caramba, tanto conhecimento que eu já tenho, olha o que eu tô fazendo. E eu ficava nesse processo, me machucando ainda mais. E hoje não. Hoje, às vezes, eu olho pra dentro de mim e eu falo assim, nossa, tal história tá doendo, tal coisa ainda tá pesada dentro de mim. O que eu posso fazer aqui? Mais EFT, mais Ho'oponopono, ressignificar, silenciar? Como que eu vou administrar isso aqui? Eu mesmo vou deixar quietinho um período porque eu ainda não tô podendo mexer nisso. E você começa a aprender a lidar consigo mesmo com mais leveza. Porque dentro de mim, quando eu olho, eu não vejo só coisa feia, eu vejo coisas incríveis também. E são essas coisas incríveis que me dão força para iluminar as minhas sombras. Porque se eu ficar só olhando para as minhas sombras também, o que eu vou estar alimentando dentro de mim? Mais dor. Mas eu olho para coisas incríveis que estão dentro de mim e eu falo assim, cara, isso aqui é construção minha. Eu sou uma pessoa fantástica. Eu tenho admiração por mim. Então, olhar para as próprias sombras não é para você ficar baixando sua autoestima. É para você entender assim, eu não sou a pessoa mais doente do planeta. Todos nós estamos nos curando. Gente, eu faço questão, quando eu dou aula, ou quando eu tô trazendo algum conteúdo no Instagram, no YouTube, seja onde for, de falar de dificuldades minhas e como eu faço para lidar com elas. E eu acho que essa é a grande sacada. Eu tenho amigos que são terapeutas que eles ficam assim, ai meu Deus, eu sou terapeuta, nossa, e hoje eu não tô bem. Nossa, como é que eu vou ensinar tal coisa? Ensine pro seu assistido como que você lida o dia que você não tá bem.
Porque se você tiver que passar para os seus assistidos, né, no caso dos meus amigos terapeutas, que você tá sempre bem, você vai passar uma realidade para essa pessoa que não é a verdade. Ninguém tá sempre bem. E aí você vai deixar essa pessoa ainda pior, porque ela vai olhar pra você e vai falar assim, nossa, a vida de fulano é perfeita, então o problema é só eu mesmo. Eu vejo muitos treinadores que fazem o que eu faço, que, nossa, ostentam uma vida de perfeição. E aí, às vezes, até sem perceber, a gente olha pra aquilo e fala assim, nossa, acho que o problema sou eu mesmo, porque minha vida não é perfeita assim. É incrível, eu sou muito feliz com a minha vida, mas perfeita assim não é. Você não tá no dia a dia com aquela pessoa. Você não sabe o que ela traz dentro dela. Claro que muitos desses treinadores, assim como eu, já trouxeram e procuram trazer muita cura pra dentro de si. Mas vocês entendem o que eu tô falando aqui, gente? Escrevam pra mim no chat se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Eu quero que quando vocês olharem pra mim, vocês não me coloquem num pedestal, como se eu fosse um mestre ascensionado. Eu também tô me curando. E é justamente por eu estar me curando que eu quero que você pense assim, as coisas que essa menina tá ensinando funcionam porque ela aplica na vida dela. Eu não tô ensinando aqui só porque eu li e achei bonito. E aí deixa eu falar isso aqui num vídeo agora. Escrevam pra mim se tá fazendo sentido. Escrevam pra mim se libertou vocês. Essa sensação de, caramba, todo mundo é dual. Todo mundo é luz e sombra. Ninguém é só luz. E ninguém é só sombra. O jogo é esse mesmo. E aceitar as nossas dualidades ajuda nesse processo de fortalecer a autoestima. Porque quando uma sombra sua vier à tona, você não fica mais se culpando, se colocando pra baixo, achando que só você é o cocô do cavalo do bandido. Você entende que o jogo é esse mesmo. Acolhendo as próprias sombras para poder curar e sempre buscando ser a sua melhor versão. Sempre com foco de olho na cura ali. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, gente? Então observem como que vocês aprenderam a lidar com vocês. Porque muito desse autotratamento tem a ver com o tratamento que você recebeu lá na sua infância. A forma como você se trata é a forma como você foi tratado. Se você foi negligenciado na infância, até hoje você se negligencia. Então, se você foi negligenciado na infância, até hoje você se negligencia também. Sem perceber. Em muitos aspectos da sua vida. Às vezes com as próprias emoções, com as próprias necessidades, com a própria saúde. Se você sente que você foi abandonado na infância, talvez hoje você continue se abandonando ou se colocando em relações com pessoas que vão te abandonar também. Ou mesmo você pode ter criado um padrão de um medo tão absurdo de ser abandonado de novo que você aceita qualquer coisa nas suas relações para o outro não ir embora. Tá fazendo sentido? Se você foi agredido, criticado, hoje você lida com você da mesma forma. Se você foi muito punida, muito cobrada, o quanto você se cobra ainda hoje? É a forma que você aprendeu a lidar. E ser muito autocrítica é uma das maiores características de baixa autoestima. Por quê? A sua autoestima está ligada à sua autoavaliação, à avaliação que você faz de você mesma. Percebe? Então, se você se critica o tempo todo, se dentro de você existe uma sensação de que nada, nunca o que você faz é suficiente, isso está relacionado à sua autoestima. Uma das coisas que eu sempre trabalho totalmente na minha vida, e assim, ó, com muita vigilância, é reconhecer as minhas conquistas. As minhas pequenas conquistas, não só as grandes. Porque eu comecei a perceber, até recente na minha vida, que eu emagreci 20 e tantos quilos, mas que a minha mente estava focada nos poucos que ainda faltam para eliminar. Nos 5, 6 que faltam para eliminar para eu chegar no peso que eu quero. Vocês estão percebendo como que a nossa mente é? Eu percebi que eu saí de um total caos financeiro, estou curando a minha vida financeira, ainda não é o que eu quero viver, o que eu mereço viver, mas já houve um movimento de cura, já está muito melhor do que era, mas a minha mente fica assim, eu não sou milionária ainda.
Eu já me curei de muitas dores da minha infância, de muitas dores, de muitos traumas que eu já vivi. E às vezes eu pego a minha mente olhando para as dificuldades que eu ainda tenho. E o que é essa sensaçãozinha? É a sensação de não ser suficiente. Então eu tenho hoje, propositalmente, treinado a minha mente para dizer assim, Rosi, parabéns. Olha isso aqui que você conseguiu. Gente, esses dias eu estava olhando para o meu Instagram e vendo o quanto ele vem crescendo, né? Inclusive pelas estratégias que a maravilhosa da Joyce vem fazendo. E de repente eu olhei e falei assim, cara, não são só números que estão chegando, são pessoas que estão chegando e que vão poder se curar através de tudo isso aqui que eu ensino. E aí, eu parei para olhar e aí eu tive uma sensação tão maravilhosa, porque eu falei assim, cara, independente do número de pessoas que tem aqui, eu tenho um Instagram cheio de conteúdo de inteligência emocional. Eu falei assim, eu achei meu lugar no mundo. Eu, na data da gravação dessa aula, ainda não sou a treinadora mais famosa do Brasil. Só que eu falei assim, mas eu sou uma treinadora. Porque durante muito tempo da minha vida, eu não sabia nem o que eu queria fazer. Eu sabia que eu não queria mais ser atriz da Globo, mas eu não sabia qual sonho que eu ia colocar no lugar daquele. Aquele não fazia mais sentido pra mim. Mas eu não sabia o que eu ia pôr no lugar. Eu estava extremamente infeliz com o trabalho que eu estava fazendo, com a vida que eu estava levando, mas eu não tinha clareza do que eu ia colocar no lugar daquilo, do que me fazia feliz. E o universo, que é incrível, eu sempre ali intencionando, buscando, trouxe pra mim qual era o meu lugar, que é esse aqui que eu tô agora, fazendo esse trabalho aqui, falando tudo isso que eu tô falando pra você. Então, independente de eu ganhar milhões, independente de eu ser a treinadora mais famosa, como eu falei, eu encontrei o meu lugar no mundo, que até 3, 4 anos atrás eu não sabia qual que era. Tá fazendo sentido? E às vezes eu tô tão focado em olhar pra onde eu ainda não cheguei, o meu trabalho não chegou pra tantos milhões de pessoas, de repente eu olhei ali e falei assim, cara, mas eu sei qual é o trabalho. É só questão de tempo agora. Antes eu tava muito pior. Então a única comparação que você deve fazer na sua vida, se você quer fortalecer a sua autoestima, é se comparar com a sua versão anterior, para você perceber o quanto você já melhorou de lá pra cá. Não é para você ficar se comparando com a história dos outros, com a vida dos outros. Esses dias eu vi uma foto de uma empresa, não lembro que empresa que era, não sei se era da Amazon, não sei. Eu sei que é um império hoje. E aí mostraram uma foto daquela empresa 20 anos atrás, um casebrezinho. E aí no post estava escrito assim, não compare o final da história de alguém com o seu começo. Isso é um erro gigantesco que as pessoas cometem. E isso desanima os seus processos. Às vezes você está começando agora o seu processo de emagrecimento, o seu processo de cuidar da sua saúde, e você já está se comparando com a fulana que faz academia há 15 anos e tem uma alimentação regradíssima. O que ela vive hoje é resultado de anos de construção. Não é o começo da caminhada dela. Como será que foi o começo da caminhada dela? Isso para a vida financeira, para relacionamento, seja lá o que for que você fica se comparando com os outros. Você tem a sua jornada. Entendem o que eu tô falando, gente? E vocês percebem como tudo isso que eu tô falando aqui tá relacionado à autoestima? Falar de autoestima é um assunto tão amplo e tão complexo. Eu poderia dar uma aula aqui hoje de 5h30, como eu sonhei essa noite. Eu falei pra vocês no grupo hoje, né? Eu sonhei que eu tinha dado uma aula de 5h30. Talvez seja de hoje. Brincadeira, gente. Mas olha, eu poderia dar uma aula de 5h30 pra falar de autoestima. Porque ela tá relacionada a absolutamente tudo que você faz na sua vida. Você inconscientemente está sendo guiada por ela o tempo todo. As decisões que você toma, as decisões que você não toma. Tudo isso está relacionado à autoestima. As relações que você se coloca, como eu falei. Tudo está relacionado à autoestima. Para eu conseguir ligar essa câmera aqui hoje e fazer esse trabalho que eu faço, eu tive que trabalhar muitas questões de autoestima. Eu tive que trabalhar questões de ser hipersensível a críticas. E quando eu falo de hipersensibilidade a críticas, não é só as críticas negativas, não.
Quando eu recebo um feedback positivo de vocês, gente, eu fico muito feliz, é óbvio. Só que eu não me movo só por causa disso. Não pode ser só isso que impulsiona o meu trabalho. Porque e se um dia eu parar de receber feedback positivo, eu vou parar também de fazer esse trabalho aqui que eu faço? Então, o que vem externamente não pode mexer na sua estrutura interna, seja positivo ou negativo. E muito menos eu vou parar por causa das críticas negativas que eu recebo. E eu recebo bastante. Mas eu tenho que saber do meu valor. Eu tenho que saber do trabalho que eu entrego. Hoje eu não permito mais que ninguém venha desmerecer o meu trabalho, que ninguém venha desvalorizar o meu trabalho. Quando eu comecei esse trabalho aqui, nossa, gente do céu, eu tenho uma lista de situações de desvalorização que eu passei. Só que chegou um momento que eu olhei para essas pessoas que me desvalorizavam e eu falei assim, cara, elas são um presente do universo me mostrando quanta autodesvalorização há em mim. E por isso eu tô atraindo isso. Tá fazendo sentido? Foi um presente porque aquelas pessoas me mostraram quanta desvalorização existia dentro de mim comigo mesma. E por isso elas me desvalorizavam. Gente, quando eu curei isso dentro de mim, eu senti como se a minha energia, para poder fazer esse trabalho que eu faço hoje, virasse uma potência. Quem assiste um vídeo meu de um ano atrás e de hoje sente essa diferença gritante. Esses dias eu pedi para uma aluna minha ver um curso meu, que é um curso que eu estou relançando agora no mês que vem. E aí eu pedi para ela uns feedbacks. E ela falou assim, Rosi, quem assiste uma aula sua... Eu, inclusive, estou regravando muitas aulas desse curso. Porque ela falou assim, quem vê uma aula sua de um ano atrás e uma aula sua de agora, parece duas pessoas diferentes. Ela falou assim, o conteúdo tá incrível, mas a sua postura, a sua firmeza, a sua presença para trazer o conteúdo é outra coisa. Por quê? Houve e há, porque esse processo é para toda a vida, esse processo de cura, um trabalho de fortalecimento de autoestima muito grande acontecendo aqui dentro. Por isso que a Rosi que senta na cadeira de hoje não é a mesma que vai sentar daqui a um mês. Pode ter certeza que daqui a um mês eu já trabalhei muita coisa dentro de mim. E essa certeza me motiva na vida. Às vezes eu olho pra mim e eu falo assim, cara, daqui 5 anos eu sei que eu vou ser ainda mais incrível do que eu já sou hoje. Olha que coisa legal isso, gente. Não tô falando isso pra me achar, não. Isso é proposital. É essa mentalidade que você deve ter. Você hoje está caminhando pra isso na sua vida, pra daqui 5 anos você falar assim, caramba, que ser humano incrível eu vou ser daqui 5 anos, mais do que eu já sou hoje. Porque você percebe que você está o tempo todo nesse fluxo de expansão. Você não faz parte do universo em expansão. Você é o próprio universo em expansão. Se permita entrar nesse fluxo. Entende o que eu tô falando? Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários de vocês aqui, para eu retomar, porque como teve, né, essas caídas aí de internet, só para ver se tá tudo bem. Então tá tudo bem. Então vamos seguir, tá bom? Gente, entender que a autoestima afeta tudo na nossa vida faz com que a gente tenha essa clareza de que se a gente promover essa cura, a gente vai automaticamente resolver todas as áreas da nossa vida que não estão bem. Então, eu quero que você, nesse momento, feche os seus olhos. Eu quero que você respire fundo. Que você olhe para dentro de você e que você diga sim para você mesmo. Diga sim para o seu inconsciente que você quer curar o que precisa ser curado. Que possa vir à tona o que você não está enxergando e que precisa ser trabalhado. Olhe para dentro de você. Quantos comportamentos dos seus pais você reproduz inconscientemente? Comportamentos negativos, positivos também. Mas vamos focar nos negativos agora porque a gente quer curar. Nos positivos a gente foca depois. Quantos comportamentos negativos que você tanto julgou nos seus pais e hoje você reproduz? Falas, pensamentos. Gente, o que a gente aprende na infância é tão poderoso, é tão forte essa programação. Quando a gente fala de crença, eu brinquei na aula passada, né? Eu falei assim, a gente fala de crença, a gente fala assim, agora eu sei sobre crenças. Mas quando a gente começa a olhar
e sentir... Gente, dependendo do que você fala pra uma pessoa, você toca numa crença dela, ela se rebela contra você. Porque aquilo é uma verdade dentro dela. É muito sério falar de crença. Então, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando. A força que uma crença, que uma sensação do que é verdade tem sobre a sua vida. Imagina agora você, nesse momento, comendo um delicioso espetinho de barata. Ou um delicioso espetinho de escorpião. Ou imagina você comendo um prato saborosíssimo de lesma. Daquelas larvinhas, não é nem lesma, aquelas larvinhas. Imagina agora, que delícia seria isso. Observa a sensação que vem quando você pensa em você comendo isso. Qual que é a sensação que vem? Não é uma sensação muito forte de... Por que essa sensação é acionada automaticamente? Aí eu te pergunto, não tem muitas culturas que as pessoas comem isso desde criança e tá tudo bem? Imagina você agora comendo um deliciosíssimo prato de carne de cachorro cozido com legumes na panela. Parece revoltante até falar um negócio desse, né? E por que carne de boi, que é um bicho tanto quanto cachorro, você consegue comer? Vocês estão percebendo o que eu tô falando? Você aprendeu que aquilo é normal, você experienciou aquilo. Então essa sensação tá enraizada em você. E você segue vivendo isso hoje. Você não vai matar o seu cachorrinho para comer, mas você compra um bife no açougue e come tranquilamente. Quem não é vegetariano, né? Aqui no curso. Mas tá fazendo sentido o que eu tô falando? A mesma coisa a barata. Por que tem tantas culturas que tem espetinho de barata e espetinho de escorpião, gente? E as pessoas comem normalmente e a gente não. Porque culturalmente a gente não aprendeu a comer isso. Sua mãe não punha isso na mesa para você comer. Então eu quero que você observe a sensação que vem a partir das experiências que você viveu e teve na sua infância. Você criou uma série de crenças sobre comida. Só que você também criou uma série de crenças sobre você. Tá fazendo sentido agora? Então, se você sentiu na sua infância que as suas emoções não foram validadas, como eu falei, que você foi agredido ou negligenciado, você continua reproduzindo padrões até que você tome consciência deles. Eu vou dar 2 exemplos de 2 relatos que eu vi essa semana, que eu acho que eles exemplificam muito bem isso que eu tô falando aqui agora. Eu li numa página, não vou lembrar qual página, eu sigo muitas páginas de disciplina positiva, de educação não violenta, e uma das páginas postou um relato de uma seguidora, onde ela disse que sempre na infância dela, quando ela dizia que estava doente, e ela realmente estava, e ela falava pra mãe que estava doente, e a mãe dela entendia que ela estava falando aquilo pra não ir pra escola, a mãe dela falava que ela era preguiçosa, e ela estava inventando que estava doente pra não ir pra escola, que na verdade ela estava com preguiça. Ou seja, a mãe dela não validava o que ela estava sentindo, que era doença, não validava o que ela realmente estava sentindo, e ainda fazia um julgamento em cima. O que você está sentindo é preguiça. E é tão poderoso o que a gente ouve dos nossos pais que perceba, mesmo a pessoa sabendo que ela estava doente, ela acreditava como verdade no que a mãe estava falando, que era preguiça. Porque é assim que funciona na cabeça da criança. Aí, essa menininha cresceu, hoje é uma bela adulta, e ela falou assim que um dia ela sentiu que ela estava com muita preguiça. E ela foi trabalhar e desmaiou no serviço, porque ela estava com uma pneumonia gravíssima. E ela não conseguiu perceber. Porque ela achava que o que ela estava sentindo era preguiça. Porque ela aprendeu a olhar para as doenças dela com preguiça, porque foi como a mãe ensinou ela a olhar. É muito sério isso, gente. E uma outra seguidora contou que a mãe dela, sempre que via ela sem fazer nada, que a mãe dela dava um esculacho nela e botava ela para fazer alguma coisa. Ela falou, inclusive, que quando a mãe dela saía para trabalhar e ela ficava um pouquinho assistindo TV, quando ela percebia que a mãe dela estava chegando, que ela esfriava a TV com um pano frio, porque a mãe dela punha a mão na TV para ver se a TV estava quente e se tivesse o couro comia. Ou seja, a menina não podia descansar. Hoje essa menina é mulher, é mãe, tem casa, tem família.
E adivinha se ela deixa o marido colaborar nas tarefas de casa? Adivinha se ela não faz tudo sozinha? Percebe? E ela falou assim que não consegue descansar. Ela falou assim que se ela senta para descansar, para ver uma TV, para fazer alguma coisa, que dentro dela gera uma sensação de culpa, de desespero, que ela não consegue descansar. E ela falou, inclusive, que se ela tiver 2 minutinhos sentada vendo TV, igual ela fazia na infância, e ela ouviu o carro do marido dela chegando, que ela desliga a TV, corre e pega uma vassoura. E ela falou assim que o marido nem cobra dela, que ela fique fazendo as tarefas de casa como a mãe cobrava. Só que veja só, a mãe já saiu da história e ela continua reproduzindo os mesmos comportamentos. Então, quantos comportamentos que os seus pais tiveram com você, na forma de te tratar, fossem os seus pais ou seus cuidadores mais próximos, como eu já falei, e você está reproduzindo até hoje esses comportamentos sem perceber. Tá fazendo sentido isso? Gente, escrevam aí pra mim no chat quantas fichas estão caindo hoje, com tudo isso que eu tô falando aqui. Quantos comportamentos você vem reproduzindo que foi feito com você? Escreva aí pra mim. Quantas fichas estão caindo na aula de hoje? Quando a gente começa a entender tudo isso, fica mais fácil o nosso processo de cura. Fica mais fácil o nosso processo de curar a nossa autoestima. Só que eu quero fazer um alerta em relação a tudo que você está ouvindo aqui hoje. Pode ser que você comece a olhar para sua infância e você tenha tido pais negligentes, pais abusivos, mães controladoras, narcisistas, e tudo isso existe, gente. Eu quero dizer pra você que tá me assistindo aqui hoje, que se você é filho ou filha de uma mãe narcisista, de uma mãe controladora, de uma mãe negligente, ou de um pai que te abandonou, de um pai violento, eu não sei o que você viveu na sua infância, mas o que eu quero te dizer é que eu acolho a sua dor. E que eu quero que você acolha a sua dor também. Porque só quem já viveu isso sabe a dor que é. E sabe a dor que é a gente tentar na infância pedir ajuda ou falar pra alguém aquilo que a gente vive. E a pessoa que tá te ouvindo reverter a situação e você se sentir ainda mais culpado. Você se sentir ainda pior. Então, filhos que tiveram pais abusivos têm a autoestima destroçada, porque eles se sentem desajustados nas suas relações, porque existe uma romantização, uma hipervalorização dessas relações. Mãe é mãe, né? Quem nunca ouviu essa frase? Não, mãe não é mãe, não. A gente precisa desconstruir isso. Tem mãe que negligencia os filhos em prol de diversão e de qualquer outra coisa na vida dela. Esses dias uma moça veio me contar que a mãe dela, um belo dia, simplesmente foi embora de casa. Simplesmente foi embora de casa. E deixou ela e mais 3 irmãos. E um deles era, acho que bebê, sei lá. Eu sei que só tinha uma lá que era maior de idade, o resto era tudo criança. E a mãe disse que um dia se cansou deles e foi embora. E ela falou assim que até hoje a mãe dela não tem reconhecimento do que ela fez. Falou assim que a mãe dela... Esse dia ela tava me contando que a mãe dela voltou agora. E eu perguntei pra ela como que ela tava se sentindo em relação a isso. E ela falou assim que a mãe dela nunca teve reconhecimento do que ela fez. Que inclusive a mãe dela fala pra ela que isso foi bom pro crescimento deles. Isso que ela fez. E essa moça falou pra mim que ela faz anos de terapia. Porque até hoje ela não conseguiu lidar com isso. Vocês têm dimensão da seriedade do que eu tô falando aqui? E eu tô dizendo que eu acolho a sua dor porque existem mães abusivas, sim. Tem mãe que joga o bebezinho no lixo quando ele nasce, gente. A gente não pode fingir que essas histórias não existem. A gente tem mães incríveis, sim, que exercem a maternidade na sua totalidade.
Mas a gente tem gente muito louca que tem filho. Vocês têm que entender que pessoas que são abusivas vão ser pais abusivos. Se a pessoa é narcisista, ela vai ser uma mãe narcisista. Se a pessoa é negligente, ela vai ser uma mãe negligente. Antes de ser pai ou mãe, aquelas pessoas são seres humanos que carregam uma carga de dor, que carregam uma história, que também carregam todo um emaranhado emocional, carregam também todo um sistema de crenças. Aí pode ser que você tá me ouvindo falar agora, e é por isso que eu tô contando essa história, e você esteja falando assim, que filha da puta essa mãe, hein? E nessa mesma conversa, essa moça me contou que a mãe dela foi estuprada com 14 anos, engravidou. Lá na roça, não sei quantos anos atrás, sem recurso nenhum. Acho que foi estuprada pelo tio, que não foi denunciado, já era maior de idade. Tipo, não pegou nada pro cara. Essa mãe teve o bebê e doou pra avó, pra mãe dela criar. E abandonou. Não teve estrutura. Diante do trauma que ela viveu. Posteriormente, ela abandonou os outros filhos também. Só Deus sabe o que essa história que essa mulher viveu gerou dentro dela. E é aqui que eu quero chegar agora. Eu não quero que você me ouça mais falando esse discurso daqui pra frente. Acho que já deu pra você perceber que quando eu falo dessas coisas, eu não falo só porque eu estudei, que eu senti na pele as coisas que eu tô falando aqui. Quem me acompanha aqui mais a fundo sabe do que eu tô falando. Eu sei o que é ter violência dentro de casa. Mas eu quero que você entenda o que eu vou falar daqui pra frente. Essa aula não é sobre você culpar os seus pais pela sua autoestima estar destroçada. Se você sair dessa aula de hoje com essa mentalidade, você só vai trazer mais dor e sofrimento para sua vida. Os seus pais são responsáveis, sim, pelas ações deles. Ninguém tá tirando essa responsabilidade. Só que mesmo quando uma pessoa é violenta, abusiva, controladora, narcisista, seja lá negligente, seja lá o que for, essa pessoa carrega muita, muita dor dentro dela. Essa pessoa também está com a criança interior dela, ferida. Essa aula é para libertar você, que talvez me ouça falando e diga assim: ah, mas é muito fácil para ela falar, para libertar os pais, porque ela não sabe o que eu vivi. Eu sei. Eu sei o que é uma busca desenfreada pela aprovação da mãe e parecer que você nunca é suficiente. E isso gerar em você uma sensação de insuficiência. Eu sei o que é você lutar uma vida inteira para ter uma relação equilibrada com uma pessoa e isso não depender só de você e você não conseguir e parecer que você é desajustado na vida. E o que isso gera em todas as áreas da sua vida. Eu tô gravando essa aula aqui hoje para te libertar. Para te dizer que você não precisa caminhar identificado com as sombras dos seus pais. Eu não sei quais os problemas que eles têm. Eu não sei se eles têm vícios, se eles têm depressão, se eles são narcisistas, se eles são negligentes, eu não sei. Mas eu quero te dizer que as sombras deles são deles e não tem nada a ver com você. O que os nossos pais fazem com a gente não é pessoal. Aliás, ninguém. Não é pessoal com você, não é porque você não é suficiente. É porque aquela sombra está naquela pessoa, é o que ela tem pra dar. É a mesma coisa que você pedir 10 milhões de reais pra uma pessoa que não tem. Ela não tem pra te dar. Gente, quando a gente começa a olhar para as nossas relações com pai e mãe, com irmãos, enfim, você já entendeu. Sem toda essa romantização e olhar para o que foi e para o que realmente é como se a gente começasse a tirar um véu assim, ó, dos nossos olhos. Essa cura, essa
percepção de que essa sombra do outro não tem nada a ver com você, ela liberta. É por isso que eu tô falando de tudo isso aqui hoje. Eu não poderia sentar nessa cadeira aqui hoje e ficar só assim. A autoestima é a sua autoimagem. Já tem muita gente fazendo isso. E não é que tá errado, é a sua autoimagem mesmo. Mas a gente precisa pegar a história assim, ó, e puxar lá pro fundo, assim. Como diz uma amiga minha, mexer no fundo da panela. Mexer onde tá aquele caldo grosso. Onde às vezes a gente não quer tocar. Porque dói. Porque diferente das novelas, na vida real, ninguém é vilão e ninguém é mocinho. Nós somos os dois. Todos nós. E que a gente só quer ser mocinho e achar que só os outros são vilões, né? É o nosso ego falando, né? É um véu de ilusão medonho. Você é o mocinho, a mocinha da novela, a protagonista é você. O vilão é o outro. É o seu marido, é o seu filho, é sua mãe, é o seu pai. Você não. Por que eu tô falando isso? Brincadeiras à parte, né? Porque nós somos seres muito complexos. E chegou um momento que eu entendi que tudo aquilo que a minha mãe me fez de ruim não anula o que ela me fez de bom. E que tudo aquilo que ela me fez de bom também não anula o que ela fez de ruim. E que cabe a mim equalizar essa relação dentro de mim. Eu não sei o que você que está me ouvindo agora vive na sua vida. E talvez a melhor escolha que você possa fazer seja se afastar dos seus pais. E você vai sofrer pressão de pessoas externas para que você volte a falar com eles, porque mãe é mãe, toda aquela conversinha que eu já falei, né? E talvez a melhor solução seja se afastar. Seja se distanciar. Talvez seja a melhor solução. E tudo bem. Só que você pode se distanciar com perdão, com aceitação dentro de você. Esse é o ponto. Eu vi uma história de uma mulher uma vez, filha de uma mãe narcisista, que um dia ela acordou no meio da noite e pegou a mãe dela de pé, do lado da cama dela, com uma faca. E ela falou que a partir desse dia ela decidiu que ela ia se afastar da mãe dela. E se afastou. Então, meus queridos, você é que vai ponderar essa situação na sua vida. Você é que vai ponderar se vale a pena para você manter algumas relações familiares, de amizade, de casal, seja lá o que for. Quantos abusos você viveu e quantos abusos você se permite viver ainda? Porque a gente está onde a gente se coloca. É assim que funciona. Como eu falei, a gente vai ter uma aula aqui só para falar de relacionamentos abusivos. Só que dentro de uma relação abusiva, a pessoa que é abusada tem baixa autoestima e a pessoa que abusa também. E eu vou falar mais disso mais à frente. Eu percebi que por esse padrão que eu desenvolvi na minha vida, fui criada à base de muito medo, de muita violência. Então eu desenvolvi um padrão de submissão, de ser agradadora demais. Eu tive que vir trabalhando tudo isso. Todos os trabalhos que eu me colocava, eu era cruelmente desvalorizada. Tive amizades absurdamente abusivas. Relacionamento afetivo nem se fala. Percebe? E se você tem baixa autoestima, lembra que eu já ensinei aqui, você tem um campo energético. Você vai entrar em ressonância com quem? Com alguém com uma autoestima fortalecidíssima? Se você tem baixa autoestima, você vai entrar em ressonância. Ah, eu não sei se eu já expliquei o que é ressonância aqui no curso, perdão. Tem gente que tá chegando agora, tem gente que sabe, mas tem gente que não. Ressonância é quando duas ondas energéticas de mesma frequência se encontram. Quando você sintoniza. E tudo na vida é ressonância.
A gente ressoa com pessoas, lugares, situações. Se você tem baixa autoestima, você vai ressoar. Com quem? Com uma pessoa com uma autoestima fortalecidíssima. Não tem sintonia. Se você tem baixa autoestima, você vai sintonizar com alguém que também tem baixa autoestima. E aí a bosta está feita. Se você tem baixa autoestima, você vai sintonizar com trabalhos que não te valorizam. Porque você não se valoriza e tudo vem para mostrar o que você faz com você. Um dia eu virei para uma pessoa que eu amo e admiro muito, que é uma das minhas mestres espirituais. Tá viva, tá? Não é ninguém desencarnado, não. E eu um dia falei para ela assim, que eu cheguei à conclusão, nessa minha caminhada, nessa minha jornada, que o amor próprio cura tudo na nossa vida. E ela olhou pra mim, sorriu e falou assim, é isso mesmo. Rosi, autoestima e amor próprio são a mesma coisa? Fazer essa pergunta é como perguntar se gelo é água. Gelo é gelo, mas também é água. Amor próprio é uma coisa, autoestima é outra coisa, mas elas estão tão entrelaçadas que é difícil separar uma da outra para explicar. A sua autoestima, ela está mais ligada à sua autoimagem, à sua autoavaliação, ao seu autovalor, às suas crenças, às suas experiências. O seu amor próprio, ele é uma construção mais sólida, mais profunda. Só que são coisas que estão interligadas, porque quanto mais autoestima você tem, consequentemente, mais estima por si mesmo você tem, mais amor próprio você tem. E quanto mais amor próprio você tem, naturalmente você também vai ter uma autoestima melhor. Tá fazendo sentido? Só que tem momentos da nossa vida que a gente consegue perceber essa diferença sutil entre um e outro. Tem dias que a nossa autoestima não tá tão bem, porque ela é, vamos dizer assim, volátil. O amor próprio não. Então tem momentos que a nossa autoestima tá mais fortalecida, tem momentos que não tá tanto. Mas mesmo nos dias que a sua autoestima não tá tão bem, você pode se acolher com amor e aceitação. Fez sentido? E a gente consegue perceber essa diferença sutil. Eu quero que vocês tenham a consciência do seguinte, e eu falei que essa aula não é para você sair daqui hoje culpando os seus pais, porque eu acredito hoje profundamente que quem nos causa dor também está em dor. Simples assim. Isso não quer dizer que só porque a pessoa está em dor você tem que viver com ela, abraçado com ela e ela te machucando. Não é isso, tá? Eu acho que você conseguiu entender o que eu tô passando aqui. A ideia que eu quero que você entenda. Mas entenda uma coisa, mesmo que vocês, ou que os nossos pais, procurem ser pais completamente exemplares, com uma disciplina extremamente positiva e não violenta, é impossível criar um filho sem gerar nenhum trauma nele. Tá fazendo sentido? Porque nenhum de nós aqui está 100% curado. Antes dos nossos pais ou de nós sermos pais, somos seres humanos, estamos em processo de evolução. Ninguém é respeitoso 100% do tempo. Ninguém é não violento 100% do tempo. Nós, enquanto espécie humana, somos naturalmente, instintivamente violentos. E a gente precisa reconhecer até para poder trabalhar isso. E a gente nunca sabe quais as percepções que o nosso filho vai ter em relação às atitudes que a gente está tendo. Porque as percepções dele também podem fazer com que ele tenha traumas. Pode ser que você crie 2 filhos do mesmo jeito, exatamente igual, e um vai ter um trauma por causa das suas atitudes e o outro não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, gente? Tem as percepções dele. Então o que a gente vai buscar? Fazer sempre o nosso melhor, porque tem muita dor enraizada na gente também. Então em muitos momentos você vai perder a cabeça, em muitos momentos, como eu já falei na aula de autocontrole, você também está aprendendo a se curar. E claro, a cada geração, conforme as pessoas forem se curando, a tendência é que venham pessoas cada vez mais curadas. Mas isso é um processo longo, viu, galera? Não é um processo de uma vida, não. Então a gente nunca vai estar 100%. Se a gente nunca vai estar 100%, a gente vai falhar com os nossos filhos em algum momento. E se eles também não são 100%, porque eles também são seres humanos, a gente nunca sabe as percepções que eles vão ter do que a gente está fazendo por eles. Mesmo que seja uma disciplina respeitosíssima, a gente nunca sabe como ele vai interpretar aquela experiência.
Tá fazendo sentido? A gente, enquanto pai e mãe, a gente guia, mas a gente não tem controle do que o nosso filho vai se tornar. E entender isso liberta a gente. Como eu falei, claro que a gente vai sempre buscar o nosso melhor. Mas quando a gente entende isso, fica menos pesado pra gente ser pai e mãe e também fica menos pesada a forma como a gente olha para os nossos pais. Apesar de tudo. Fez sentido isso que eu falei agora? Estamos todos nos curando aqui nesse grande barco chamado planeta Terra. Estamos em processo de evolução com os nossos pais, com os nossos filhos, não é diferente. Cada um aqui tem a sua jornada. Eu venho aprendendo a olhar para as pessoas com menos deveria. Ah, fulano deveria ser assim. Não, fulano é assim. Aceito. Aí eu vejo se dá pra mim ou não conviver com aquele fulano daquela forma, né? Mas eu não tenho como interferir na jornada dele. Eu tenho aceitação pela jornada das pessoas. Só que aceitar a jornada das pessoas não quer dizer que você seja obrigada a conviver com elas. São coisas diferentes. E tem gente que não aceita porque acha que vai ser obrigada a conviver, que tá concordando com aquilo. Não tem nada a ver com isso. A gente aceita e respeita a jornada do outro, porque sabe Deus o que ele precisa passar para evoluir. Sabe Deus se você em outras vidas não fez coisa muito pior. Ou até nessa, né? Se buscar um pouquinho para trás lá na sua adolescência, não precisa nem em outra encarnação, não. Entende? Tá fazendo sentido? Gente, eu falei pra vocês que eu ia passar uma lista de sintomas de baixa autoestima, né? Mas a gente já se excedeu muito aqui no tempo da aula. Então, eu vou passar essa lista por escrito pra vocês, tá bom? Então eu vou enviar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Essa lista é para que vocês tenham acesso. Talvez até ver por escrito seja melhor, para que vocês possam fazer um exame do que está escrito ali, ver se tem pontos que você se identifica para que você possa iniciar um trabalho. Como eu falei, a partir da próxima aula eu vou começar a pegar pontos específicos, vai ter aulas que eu vou falar só sobre merecimento, porque é uma das formas mais poderosas de curar a nossa autoestima, vai ter aulas que eu vou falar de autocuidado, vai ter aulas que eu vou falar de áreas específicas da nossa vida, e a partir da aula que vem a gente vai começar a trabalhar com EFT, né? Rodadas assim mais amplas, com temas que podem abranger as dores mais comuns das pessoas. Eu vou explicar o que é, tem gente aqui no curso que já conhece, mas a maioria não, nunca ouviu falar. Eu vou explicar o que é, como que você se auto-aplica, e a EFT é extremamente poderosa. Mais à frente a gente vai trabalhar com Ho'oponopono também e outras técnicas que eu vou ensinar pra vocês. Tá bom? Meus amores, acho que por hoje é isso. Deu pra cair bastante ficha hoje, né? Bastante clarão assim na consciência. E essas clarezas, essas fichas que caem, isso tudo expande a nossa consciência e automaticamente entra uma nova programação no nosso inconsciente. Isso é muito poderoso, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida em relação à aula de hoje, em relação a tudo que foi trazido aqui, pode me mandar mensagem. Como eu falei, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu tô sempre tentando ouvir os feedbacks de vocês o quanto antes para poder a gente ir caminhando junto aí nessa jornada, tá bom? Gente, muita gratidão. Pra mim foi um presente também essa aula de hoje, porque como eu falei, hoje eu sentei aqui nessa cadeira e por conta de algumas dores que eu estava sentindo quando eu comecei a aula, eu pude trazer o conteúdo numa outra profundidade, trazendo o olhar mais para dentro, porque eu estava precisando olhar mais para dentro também. Então vejam como nada está solto aqui, como nada é por acaso. Talvez se eu sentasse aqui hoje nessa aula As Mil Maravilhas, essa aula não que teria sido ruim, mas teria sido outra aula. E a que precisava chegar hoje foi a que chegou, senão não tinha chegado. E essa infinita sabedoria que rege as nossas vidas funciona assim. Certo? Eu que agradeço, Joyce, sua maravilha. Muita gratidão, gente, muita gratidão mesmo. E vamos juntos, tá bom? E eu aguardo os feedbacks de vocês. Beijo, com Deus.